Ok, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os filmes que eu tenho visto nessa quarentena. Eu vou falar sobre todos os filmes, um pouquinho, que eu vi nessa quarentena. E foram 13 filmes, mais ou menos. Ahn, eu comecei. Eu vou falar do último que eu vi até o primeiro que eu vi, contando o período que foi instaurada a quarentena, que eu acho que foi 23 de março, né? Alguma coisa assim. Mas eu anotei certinho pra eu não me perder. Desde aquele momento até agora eu vim anotando os filmes pra fazer esse vídeo, né? Porque a gente não tem muita opção do que fazer dentro de casa e ver filme está sendo uma das minhas maiores escapatórias, assim, é uma das coisas que eu mais tô fazendo. Eu tô fazendo vídeo, tô pintando, tô fazendo várias coisas, mas ver filmes acabou sendo uma das grandes coisas que eu tenho feito nessa quarentena. Então eu resolvi fazer um vídeo sobre isso. De repente tem alguma dica boa aqui pra você e tal. Então, vamos começar com o último filme que eu vi ontem, aliás, que foi Midsommar. Midsommar, acho que o subtítulo em português é O Mal Não Espera a Noite, mas eu não tenho certeza. Midsommar é um filme do ano passado, se eu não me engano, de 2019, do mesmo diretor de Hereditário. E eu acho que dos mesmos produtores de A Bruxa. Eu sei que Hereditário foi produzido pelos mesmos produtores de A Bruxa, não tenho certeza se Midsommar foi também. Mas Midsommar é um filme de terror psicológico, ele não é muito bem aquele terrorzão clássico com espírito e tudo mais, mas ele mexe com a sua cabeça, ele tem um grande suspense ali. Eu diria que é um terror psicológico, que é uma categoria que eu estudo bastante, vejo muitos filmes sobre isso. E ano passado ele passou batido por mim, não por. Eu nem lembro qual foi o motivo exato. Eu acho que quando ele tava no cinema eu não estava disponível para ir ao cinema, mas eu quis muito ver ele, tipo, no cinema, não tive a oportunidade mesmo, eu tava muito ocupada e tal. Mas foi uma falta que eu senti na minha lista de filmes vistos e eu precisava tipo, ver eles de alguma forma e chegou a hora, vi. Foi incrível, eu amei o filme, eu gosto de Hereditário, mas eu achei Hereditário não tão bom quanto Midsommar. Midsommar é superior. Acho que Midsommar fica mais na cabeça, assim. Hereditário já fica um pouquinho, mas Midsommar te deixa mais perturbado ainda, assim. Se você não vê no momento muito. Se você não tá num momento muito bom, eu não recomendo, porque ele pode mexer com a sua mente. Tem gente que achou ele chato, tem gente que realmente não foi tocado pelo filme. E eu acho que esse é um daqueles filmes 8 ou 80, ou você vai achar, nossa, que filme chato, que cenas longas, porque é realmente um filme que, se você não tá com a atenção presa, ele pode ser arrastado, ele pode ser longo, ele pode ser. Eu acho que ele tem mais de 2 horas de filme, 2 horas e meia, se eu não me engano. Então, se você não tá com a atenção presa, ele realmente é um filme lento. Mas se você tá com a atenção presa, ele é um filme perturbador, porque ele vai entrando na sua mente, você vai ficando, tipo, preso àquela história e você quer saber onde vai dar e você fica tipo, ou ao mesmo tempo você não quer saber porque você fica com medo. É um filme muito interessante na forma que ele foi construído e assim, eu particularmente gostei muito, eu fiquei muito presa à história desde a primeira cena. A primeira cena é uma das cenas mais perturbadoras que eu já vi no cinema. Foi muito bem feita, assim, eu acho que o nome do diretor é Ari Aster. Não sei nem se esse é o nome dele, se é assim que se pronuncia, mas ele entrou, tipo, com Hereditário ele já tinha ficado no meu radar, assim, de diretores, mas com Midsommar ele super entrou na minha lista de diretores que vale a pena ser acompanhado, que vale a pena dar uma checada no que ele tá fazendo sempre, porque ele realmente mandou muito bem. E a história, né, como sempre eu esqueço de dizer qual é a história do filme, mas a história é essa moça que ela vai pra... Ela acaba de sofrer um grande trauma na vida dela. Eu não vou dizer qual é o trauma, porque é uma das coisas mais legais de se descobrir. Então não vejo nenhuma sinopse, porque as sinopses todas dão esse spoiler. Mas ela sofre um trauma na vida dela e ela precisa ir. Não que ela precisa ir, mas o namorado dela tá indo pra Suécia. Suécia? Suécia. Tá indo pra Suécia porque um colega dele de classe, um amigo dele tem familiares lá e eles estão fazendo uma pesquisa antropológica. E aí meio que ela vai de acompanhante do namorado dela
pra esse vilarejo que é muito afastado da civilização. Ele realmente não tem nenhum contato muito próximo, assim. A fotografia desse filme é muito bonita, o jeito que ele explora esses campos suecos, assim. E aí quando ela chega lá, ela percebe que é um vilarejo que tá comemorando os solstícios de verão. Então eles têm roupas singulares, assim, né? Tipo, tem. É tipo uma túnica branca que todo mundo veste, flores no cabelo. Tipo, eu achei a direção de arte também muito linda. O jeito que eles conseguem transmitir uma coisa muito fofa num filme que teoricamente é de terror, é maravilhoso. E eu acho que essa foi uma das premissas do filme, né? Ser fofo e ser aterrorizante ao mesmo tempo. E, enfim, não vou me estender muito, mas ela começa a perceber, ela tá num momento muito ruim, e aí ela fica percebendo coisas que são gatilho para ela dentro desse vilarejo, coisas absurdas são tratadas como normais, e as coisas vão escalando muito rápido, assim, tipo, numa hora tá acontecendo uma coisa, e aí, tipo, do nada acontece uma coisa muito absurda. E esse filme é bem trabalhado no absurdo também, assim. Eu acho que ele tenta deixar, assim, o absurdo de um jeito simples, e isso só vai atiçando a sua curiosidade. É um filme muito bem construído mesmo. Antes de Midsommar, eu vi Bright Leaves, que é um documentário autobiográfico do Ross McEwen. É um documentário que eu recomendo muito, tem completo no YouTube, só que sem legendas. Não encontrei legendas pra esse filme, nem em inglês eu encontrei legendas. Mas não é muito. Assim, não é muito difícil de entender, é só um pouquinho difícil de entender, porque eles têm um sotaque caipira americano, porque é passado na Carolina do Norte, então tem um pouquinho de sotaque ali, mas se você é um pouquinho acostumado, você não sente muito, então eu recomendo, assim, assistir. Eu sei que é difícil, mas vale a pena, porque é um filme muito bom sobre a história do diretor, né? Como eu disse, é autobiográfico, então tem muito da história do diretor, mas como a história dele tá interligada com a história do tabaco. É tabaco que fala? Tabaco. Eu achei que era tobaco, porque em inglês é tobaco, mas é tabaco, com a indústria do tabaco americano, assim. Porque a Carolina do Norte é o estado que mais produz cigarros dos Estados Unidos, e aí tem toda uma reflexão, né, que parte dele, parte da história familiar dele, mas para a, a história da indústria americana e como os Estados Unidos foi fundado na indústria do tabaco e como as pessoas fumam descontroladamente. E ele realmente faz reflexões muito boas na gente, assim, sobre essa indústria e sobre esse hábito que realmente causa muitos malefícios. E por que a gente fuma, né? Enfim, é muito bom. Quer dizer, eu não fumo, mas por que as pessoas fumam? Enfim, é muito bom esse filme. E eu não quero me estender muito mais nas. Eu sei que eu me estendi em Midsommar, mas eu não vou me estender muito nos outros filmes, porque senão esse vídeo vai ficar imenso. Como eu disse, são 13, então vou tentar ser breve. Antes de Bright Leaves, eu assisti Deserto Vermelho, que é um filme do Antonioni. Se passa na Itália e é sobre esse processo de enlouquecer, de como que é, só que acompanhando uma mulher, assim, uma vida diária muito simples, não tem nenhum grande acontecimento, não tem uma grande catástrofe, não tem nada demais, assim, acontece, mas você percebe que tem alguma coisa de errada com ela, e o filme vai mostrando de um jeito magnífico como que é um processo real, assim, de enlouquecimento, de que, tipo, sabe, de como que as coisas estão nos pequenos detalhes. Eu acho que, não sei se o diretor teve contato com alguém mentalmente doente durante a vida dele, mas parece que sim, porque foi muito realista. Acho que um dos retratos mais realistas de doença mental que eu já vi no cinema, talvez o mais realista. Foi realmente assim, feito de um jeito muito pé no chão, sabe? Porque quando a gente vê filmes de doenças mentais, assim, normalmente é algo bem no imaginário, bem imaginativo, assim, e tal. E esse não, esse é um filme muito cru, muito, assim, não tem efeitos especiais, talvez
pela época, acho que é um filme dos anos 60, então, sei lá, não tem efeitos especiais de monstros saindo debaixo da cama, sabe? É assim, bem realista e eu achei maravilhoso. É um filme que muitos podem considerar chato, podem considerar entediante porque ele é lento, mas eu achei contemplativo e super entrou assim no meu coração. Gostei bastante. E antes de Deserto Vermelho, eu assisti JLG JLG, que é um filme autobiográfico do Godard. Eu gosto muito de filmes autobiográficos, eu acho que isso já ficou claro por aqui. Um, o meu filme favorito é um filme autobiográfico, basicamente, então eu gosto muito desse subgênero do cinema. E JLG é um filme autobiográfico do Godard, que fala muito sobre a relação dele com o cinema, da relação dele com a arte e com a escrita, e sobre a vida dele, mas assim, não é nada do tipo, eu cresci, nasci e aí eu virei um diretor de cinema. Não, é tipo muito em frases bonitas e do tipo, o cinema é isso e aquilo mais. Ou então, sabe? Enfim, é tipo o Godard sendo o Godard. O Godard fazendo um filme sobre ele mesmo. E eu só achei que, assim, sabe, até num filme, eu tenho um problema com o Godard, que eu gosto muito dos filmes dele, só que ele tem uma male gaze enorme, enorme. Tipo, até num filme que é sobre ele mesmo, que não precisava ter outros seres humanos, ele, tipo, coloca uma mulher com um shortinho minúsculo, limpando as estantes, só por prazer. Eu não sei por que ela tá lá, sabe? Tipo, não precisa. Não precisa. Mas é o Godard. E eu não tô passando pano, não. Eu acho isso muito ruim. Porém, nos filmes dele tem coisas que me inspiram muito. E coisas que eu acho. Teve frases nesse filme que ficaram pra mim, entendeu? Que eu anotei essas frases. Então, uma coisa compensa a outra? Não. Vou recomendar pros outros? Não tô recomendando pra ninguém, assim, porque incomoda, é chato, não é legal. Só que eu não consigo parar de assistir. É tipo um vício que você sabe que é ruim, mas você quer assistir. Tanto é que tem outro Godard nessa lista. Porque eu não aprendo. Acho que essa é a mensagem que eu gostaria de dizer, que eu não aprendo. Eu gosto dos filmes do Godard. Não gosto muito dele, não. Eu acho ele meio um pé no saco. Mas os filmes dele tem coisa boa. E não sei se compensa. Porque não compensa. Mas eu não aprendo. É isso. Antes de JLG, eu assisti Contos de Terra-Mar, que é uma animação japonesa do estúdio Ghibli. Eu acho que é do estúdio Ghibli. Mas assim, se não for do estúdio Ghibli, tá nessa vibe, assim, de filmes do estúdio Ghibli. Eu acho que é do estúdio Ghibli. Quem não sabe, o estúdio Ghibli produziu A Viagem de Chihiro, Castelo Animado, Princesa Mononoke, todas essas animações, grandes animações japonesas que a gente assiste, é do estúdio Ghibli. E Conto de Terra-Mar não foi tão bom quanto eu esperava, porque as produções desse estúdio são sempre nota 10, assim, ficam sempre na minha memória, me enchem de alegria. São filmes muito bons pra relaxar. Eu acho que, assim, é que tem gente que só assiste filme de arte ou só assiste filme de estúdio hollywoodiano. Eu gosto de assistir um pouquinho de tudo. E sempre que eu tô assistindo coisas mais cabeçudas, assim, eu gosto de colocar um estúdio Ghibli aí no meio pra aliviar o coração, pra ficar mais levinho. E Contos de Terra-Mar não foi tanto desse jeito. Eu achei até um pouco chato em algumas partes. É uma história bem mais infantil do que os outros filmes do estúdio. Eu acho que os outros filmes do estúdio são bem adultos, assim, muitos adultos a gente consegue assistir e pensar. Só que esse não, esse realmente tinha uma historinha ali bem mais infantil do que os outros filmes, né? Enfim, não tem como a gente deixar de comparar, mas a animação é muito bem feita, a história é legal até, tipo, é sobre esse garoto que. Assim, é um pouco dark até, se você for parar pra pensar, porque. Uau, acontecem umas coisas dark.
Eu não tô dando uma sinopse muito boa, né? Acontecem umas coisas meio dark que ficam meio que sem explicação, mas eu achei isso muito legal. Só que em si é mais um garoto em busca do grande vilão, assim, sabe? É muito mais é, maniqueísta do que os outros filmes do Estúdio Ghibli. Acho que é essa a palavra que eu queria dizer. Quer dizer, não, né? Porque ah, sei lá, tem uma redenção. Ai, meu Deus, eu me embolei toda. Resumindo, é um filme que ele começa complicado, ele começa com questões muito boas, mas ele se desenrola de um jeito maniqueísta. É isso, tá? Digamos que é isso. Pra não me estender muito. E o quinto lugar foi, quer dizer, em quinto lugar de ordem, quinto não, né, sexto, de ordem que eu assisti filmes nessa lista. Peraí. Antes de. Eu não sei mais qual é a ordem, mas antes. Tá, agora eu fiquei toda confusa. Antes de Contos da Hamar, eu assisti Sussurros do Coração, que também é um filme do Estúdio Ghibli. E é que eu tinha ficado muito animada com Sussurros do Coração. Por isso que eu assisti Contos de Terramar. Porque Sussurros do Coração é lindo. Ele tem uma vibe muito gostosa. Não é o melhor do Estúdio Ghibli, não tá entre os melhores. Mas ele tá ali na média muito bem colocado. É sobre essa garota que todos os livros que ela pega tem o nome de um mesmo garoto e aí ela é muito romântica e ela fica imaginando cenários de como encontrar esse garoto. Não é um filme de amor, e o que eu achei muito legal, porque eu achava que eu ia estar assistindo um filme de romance, não é um filme de romance. É um filme muito mais sobre as coisas simples da vida. Tem romance, mas foi muito mais bem feito do que você imaginaria com essa sinopse. Essa sinopse parece uma coisa super clichê, água com açúcar, e não é. Elaborado de um jeito bem mais legal. Só que você também tem que ir com a mente um pouco aberta, assim, do tipo, é um filme pra criança, não, quer dizer, não pra criança, mas é um filme mais infantil, tipo, tem que estar com a suspensão da descrença ali, uma mente mais aberta. Senão você vai começar a pensar, ah, isso nunca aconteceria na vida real, e realmente. Nunca aconteceria na vida real, só que não é a vida real, é um filme, uma animação ainda, então tem que tem que ir com o coração aberto. E se você for com o coração aberto, você vai ficar com a musiquinha. Tem uma música que se chama Country Road, que eu não sei quem canta, mas que tá na minha cabeça até agora. Eu já assisti esse filme já faz muitas semanas atrás, mas eu fico ouvindo essa música, a versão em japonês dessa música, muitas vezes, porque ela deixa o filme de um jeito muito bonito. É muito bonito a construção que eles colocam em cima dessa música, o jeito que ela aparece e o jeito que ela tem significado dentro do filme. Fica realmente no coração e na mente. Então, é bem legal. Antes de Sussurros no Coração, eu assisti O Desprezo, que, como eu falei, tinha mais Godard nessa lista, e é outro filme do Godard. Eu esperava que ele fosse mais legal, não é um filme tão legal assim. Eu acho que tem coisas inspiradoras ali, que em modos de construção de personagem, do tipo, você não precisa dar todos os detalhes do filme para o filme ser inteligível, o que eu achei bem legal. Tem muitas coisas de direção de arte que são muito interessantes, a construção de direção de arte e a construção dos personagens. Mas como eu disse, tem a male gaze do Godard, que é enorme, gigante, que é super desnecessária, mas é um filme muito bom. Não é um dos melhores do Godard também, mas você consegue tirar boas lições dali. Se você for da área cinematográfica, assim, você consegue tirar muita coisa boa, sabe? Se não for da área cinematográfica, eu não sei se é um bom filme para se assistir. Assim, se você tá querendo ver um clássico, não sei se esse é o melhor clássico. Não, com certeza não é o melhor clássico. Não é o melhor do Godard. Então, é assim. Mas não é um filme ruim. É um filme bom. E depois, antes de assistir o Godard, eu assisti Fora de Série, que era um filme que eu tava com a expectativa enorme. Fora de Série, ou em inglês Booksmart,
É um filme também do ano passado, tava na minha lista de filmes pra ver ano passado e eu não vi. E aí eu sempre tento me manter a par das minhas listas, eu tenho várias listas. E aí na lista de filmes do ano passado que eu queria ter visto e eu não vi, tô colocando em ordem, né? E esse era um filme que tava na minha lista já há bastante tempo, então precisava ser visto. Era, acho que um dos primeiros, assim, dos filmes do ano passado que eu queria ter visto e eu não vi. Fora de série, é um Superbad feminista, basicamente, assim, duas garotas que são certinhas e aí no último dia de aula elas descobrem que todo mundo passou na faculdade e, tipo, que elas perderam muito tempo e aí elas querem farrear pra caramba. E é um filme indie, tem assim questões muito atuais, elas são, como eu disse, elas são feministas, então elas, sabe, elas colocam uma outra pra frente, pra cima. Eu nunca gostei desses filmes de festa, de, sabe, tipo, vamos quebrar tudo. American Pie. Nunca foi minha praia, então eu não gostei desse filme, assim, tipo. É um filme que eu acho que ele é bem de nicho, sabe? Tipo, eu acho que era um filme necessário para as pessoas, assim. Tem gente que precisava desse filme. A nova geração precisava desse filme. Esse era um filme necessário, mas não pra mim. Porque eu nunca gostei desse filme. Mas eu acho que se eu tivesse gostado já desses outros filmes, nessa estética de farrear e Se Beber Não Case, American Pie, se eu fosse do tipo de pessoa que gostasse desses filmes, esse seria um filme que eu teria adorado, porque é tudo que eu sempre gostei. Mas como nunca gostei, então não foi nada demais. Só que era um filme necessário. Eu gosto de apontar isso. Era necessário. E que bom que ele existe. Antes de Booksmart, eu assisti O Ouriço. Eu não tenho certeza do nome em português. Porque é um filme francês que eu assisti com legendas em inglês. Mas é um filme baseado em um dos meus livros favoritos da vida, que se chama A Elegância do Ouriço. Eu não sei onde está. O livro não está por aqui. Mas é um livro maravilhoso da Muriel Burberry. Não tenho certeza como se pronuncia o nome dela. Acho que é assim. Ou Burberry, porque né, é francês. Deve ser assim. Burberry. Mas, cara, esse livro. Eu vou falar dele nos meus livros favoritos de 2020, porque eu li ele esse ano. Esse ano? Eu li ele esse ano e entrou pra minha lista em 5 livros favoritos da vida. Vai estar esse livro, ele é realmente nota 10, perfeito, sem defeitos. E aí eu sabia que tinha um filme baseado e quis assistir. E o filme não é tão bom quanto o livro, isso é óbvio, mas não estava esperando nada mais do que isso, nada menos. Estava esperando realmente que não fosse tão bom, porque é uma adaptação, enfim. Mas eu gostei muito do jeito que eles adaptaram, assim, não foi uma adaptação ruim, não foi uma adaptação lixo. Eu gostei do jeito que eles inovaram em algumas coisas. Por exemplo, no livro, a menina escreve um diário e uma das personagens, né, escreve diário. E no filme ela faz filmes. Ela grava com uma câmerazinha dela, o que faz todo sentido, porque você tem que fazer essas adaptações quando você está adaptando uma obra que é escrita para uma outra linguagem. Então, uau, achei maravilhoso, assim, foi necessário. O casting foi o que mais me pegou, assim. Eu não gostei da uma das personagens principais. Eu achei que ela não tinha muito carisma, mas quando você lê o livro, a personagem não tem. Ela não tem nenhum atributo para ser carismática. Para os outros. Para os outros personagens do livro, ela é uma personagem não carismática. Mas você sente empatia por ela durante a sua leitura do livro. Demora, mas você sente empatia pela personagem. Só que no filme não rolou essa empatia. Ela era muito carrancuda, mas ela era para ser carrancuda, então eu fiquei um pouquinho confusa, assim, do tipo, eu sei que vocês estão fazendo o certo, mas o certo não foi tão legal, assim, sabe? Não sei se deu pra entender muito bem, mas eu gostaria que tivessem. Eles poderiam ter mudado mais, sabe? Pra
Como eu disse, é outra mídia. E eles fizeram mudanças fundamentais, mas poderia ter mudado ainda mais. Porque sou uma. Eu creio firmemente que não é todo livro que é melhor do que o filme. Tem filme que é melhor do que o livro. E, e quando você se permite a mudar coisas, é quando essas adaptações ficam melhores, assim. Não é em todo caso, com certeza, mas riscos são boas coisas. Como eu disse, não é todo caso. Você tem que ver caso a caso. Mas nesse caso, eu acho que mudanças teriam sido mais bem aproveitadas. Porque o livro é muito introspectivo, é muito subliminar, assim, sabe? E o filme precisava ser um pouco mais expansivo. E eles não foram tão expansivos quanto eu gostaria que tivesse sido. Enfim, mas é um bom filme. Só que eu recomendo 1000 vezes ler o livro do que assistir esse filme. Eu acho que esse filme, sem o contexto do livro, nem pode ser considerado um filme tão bom assim, sinceramente. Porque eu acho que muito da magia dessa obra tá no modo que a Muriel Burberry, ou Burberry, sei lá, do modo que ela escreve, das reflexões que ela faz em comparação com outras obras, como do Tolstói, ou ela cita muito autores russos, né? Que é tipo, que eu acho que, sei lá, fica bem legal. Enfim, como eu disse, não vou me estender. Antes desse, eu assisti O Poço, que tava todo mundo comentando sobre O Poço, né? Então eu peguei ali a onda e fui assistir O Poço. Gostei, não entendi, assim, entendi o hype, mas não achei tudo isso. Gostei das reflexões, mas também não achei as reflexões tudo isso. Sei lá, cara, tipo, achei legal. Foi um filme legal. E todo mundo já falou sobre ele, então eu não preciso falar sobre ele, né? Porque pra mim foi um filme bem médio, é um filme que. E eu só assisti ele porque compararam com O Cubo, que é um filme que eu gosto, mas não gosto tanto, só que tem outro filme parecido que se chama O Círculo. E O Círculo é um dos meus filmes favoritos da vida, que tem essa vibe de O Cubo, que tem essa vibe de O Poço. E aí, por isso que eu fiz assistir, senão eu nem tinha entrado na hype, porque eu nunca entro em hype nenhuma. Só que por causa desse motivo, aí eu fiquei curiosa, então. E eu gosto desses filmes que se passam em lugares fechados, sabe? Numa locação só, assim. É bem minha vibe. E. Só que eu. Então eu fui esperando. Como tava todo mundo falando bem, era um filme espanhol, eu achei que. Opa, minha câmera resolveu cortar o que eu tava falando. Mas eu tava com uma expectativa alta pro filme, pelos motivos citados anteriormente. Mas fui um pouquinho decepcionada, mas nem tanto, porque é realmente bom. Só que quando o filme. Você espera que o filme é bom e ele é bom, você não tem uma surpresa, você não tem uma emoção, sabe? Então eu não senti grandes emoções. Foi isso. Mas eu recomendo. Eu acho que vale a pena de assistir. Ela é bom, é bonzinho. E antes de eu assistir o Poço, eu assisti um filme que esse sim eu recomendo. Esse sim é muito bom. Esse foi um dos melhores filmes que eu assisti nessa quarentena. Talvez o melhor filme que eu assisti nessa quarentena. Que se chama A Sereia. É um filme russo. Deixa eu ver. Eu não vou ver. Eu acho que é russo, mas eu posso deixar aqui se ele não for russo. Ou aqui eu posso deixar mais informações, porque A Sereia eu sei que é difícil de encontrar, então posso deixar aqui o nome da diretora, alguma coisa assim. E esse filme é a história de uma menina que nasce perto do mar, ela tem uma história interligada com o mar, mas aí ela se muda pra Moscou, e em Moscou ela tem uma vida muito difícil. Ela tem uma vida muito difícil desde antes, mas assim, ela é muito imaginativa e ela cria mundos dela mesma, assim, sabe? E ela. É um filme muito lindo, mas triste ao mesmo tempo. Então tem que ir um pouquinho preparado. Mas é bem legal, assim, só que você fica um pouquinho desacreditado na humanidade, eu diria. Só que é bom.
Você acredita mais em si e desacredita mais na sociedade. Esse é o filme. E é legal a gente assistir coisas assim fora da Netflix. Eu tenho que fazer isso, acho que dá pra ver pela minha lista, né? Que eu tento não me prender muito num catálogo e ser mais livre, assim. E eu encorajo muitas pessoas a saírem da caixinha. Se você assiste muito filme da Netflix, experimenta assistir, baixar um filme aí, um torrentzinho, assim, de um filme russo. Ou se você só assiste filme francês dos anos 60, experimenta assistir uns Vingadores. Vai que você gosta, sei lá, eu gosto de misturar as coisas e dá pra ver que essa lista é bem heterogênea. Antes de A Sereia, eu assisti um filme que eu gostei muito, mas depois me apontaram uma problemática em relação a ele, que se chama Porco Rosso. Eu não sei se é assim que se pronuncia, Porco Rosso. É um filme do Hayao Miyazaki, que é um dos meus diretores favoritos da vida, como eu disse, Estúdio Ghibli. É o terceiro filme de Estúdio Ghibli que eu cito aqui nessa lista, porque eu realmente tava afim de coisas mais leves, porque, né, quarentena mexe com a gente fica um pouco mais, a gente fica ansioso, a gente fica, né, meio pra baixo, então é bom assistir filmes que levantem a moral, e Estúdio Ghibli tem esse poder em mim, então assisti vários, mas eu não sei falar essa palavra, eu leio Porco Rosso, mas eu não sei por que eu leio esse sotaque. Enfim, esse filme do Hayao Miyazaki é um filme de um aviador que tem esse feitiço nele que ele é um porco e tem uma vibe, esses negócios do Hayao Miyazaki, assim, do Estúdio Ghibli, mas principalmente os filmes do Hayao Miyazaki tem um sentimento que te faz, assim, se sentir tão leve. Eu acho que é a música, velho. Eu não sei o que é. Só sei que te deixa com uma leveza e com. É quase como se fosse, sei lá, uma droga. Eu não sei, só sei que me deixa muito de bem com a vida, assim, me deixa muito otimista com as coisas. E feliz. Me deixa feliz esses filmes. Não sei se com todo mundo é assim, mas me lembra muito minha infância. Acho que é por isso. E como são filmes, alguns, tipo, Porco Rosso, eu não sei como falar. Porco Rosso, ou Contos de Terra-Mar, Sussurros do Coração, são filmes que eu não tinha assistido quando eu era criança. E aí você vê uma estética de quando você era criança, que funciona pra quando você é adulto, e é bom, tipo, é maravilhoso. Então, eu amo. Tipo, é uma novidade, é como se eu voltasse a ser criança, entende? Porque, é isso. E eu reassisti também eu reassisti algumas coisas. Reassisti A Viagem de Chihiro, reassisti Castelo Animado, que é a minha animação favorita de todos os tempos, de todas as categorias possíveis. Eu lembro que quando eu assisti Castelo Animado, eu anotei no meu caderno, porque eu tenho uma coleção de ingressos de cinema, e aí eu anotei que esse era a minha animação favorita. Tipo, esse é o meu desenho favorito. E não mudou desde então. Isso deve ter sido em 2004. Então, há 20 anos, Castelo Animado é a minha animação favorita por todas as razões possíveis. Eu podia assistir esse filme 1000 vezes. E Porco Rosso, como eu disse, é maravilhoso também. Me traz muitas lembranças. E. O que eu tava falando? Ah tá, tem uma problemática que dizem que sexualiza uma criança. E aí como eu não assisti pensando nesse ângulo, eu não consigo afirmar se é verdade ou não. Mas realmente existe um interesse amoroso ali entre um cara que tá enfeitiçado por uma criança, mas não dele por ela, mas dela por ele. Em certos momentos é um pouquinho confuso, assim, eu acho que eu teria que assistir de novo com esse pensamento, com essa problemática na cabeça pra realmente afirmar com certeza, mas enquanto eu tava assistindo, me veio sensações boas, mas isso não significa nada, eu tenho que realmente assistir de novo e ver com essa malícia ali, né, que eu não estava vendo. Então, assista, mas com o aviso de que pode ter uma problemática ali, né. Veja com maus olhos, talvez. Não sei. Porque é um filme que eu gostei de assistir. Mas fazer o quê?
E o último dessa lista, o primeiro filme que eu vi nessa quarentena foi Tarde Demais, Cedo Demais, que é um filme francês dos... Eu não sei se ele... Eu acho que é um casal, dos Roulier, junto com outro diretor. Deixo as informações aqui, porque esse filme também pode ser um pouco difícil de encontrar informações, né? É um filme cabeçudo, você tem que estar com paciência, porque ele é bem contemplativo, eu diria que chato em algumas... A gente não vai falar que, né, todo filme clássico, todo filme, assim, é legal, só que é contemplativo. Não, às vezes ele é chato. E esse é um filme que às vezes ele foi chato. Então, teve partes que eu pausei muito esse filme pra assistir depois, assistir coisa entre ele, porque ele fica vários minutos mesmo, tipo assim, eu diria 15 minutos, numa paisagem, aí mostrando a paisagem, numa pan, e aí e tipo assim, sem voice off, sem nada, é realmente só pra você assimilar tudo que tá ali. E ele faz isso várias vezes, assim, acho que 50% do filme é contemplação e 50% do filme é voz off. E é só voz off, então assim... Mas tem boas reflexões ali, tem... Eu gostei muito porque eu tô numa vibe de Egito, sei lá, por causa... Eu vi... Na verdade, eu não sei porquê, eu não sei onde começou essa vibe Egito minha. Só que eu tava na vibe Egito, aí eu assisti esse filme, porque esse filme ele compara muito a França com o Egito, e civilizações desenvolvidas com civilizações subdesenvolvidas. Esse é meio que um mote do filme. E só que bem arrastado, tá? Não vai esperar grandes textões, assim, não. É tipo bem calmo, bem pontuado. Mas enfim, comecei numa vibe do Egito, e aí eu assisti esse filme por causa disso. Aí eu vi a exposição do CCBB, e aí eu tô muito vibe Egito. Mas, enfim, o filme é sobre isso, e esse foi o último filme que eu vi. Eu não queria me estender muito em nenhum dos filmes, mas eu acho que eu acabei falando demais. Deve ter ficado bem longo esse vídeo, me desculpem. Ninguém deve ver esses vídeos até o final, então não tem nem por que eu me desculpar. Pra quem eu me desculpar. Mas, né, vamos dar risada e terminar o vídeo por aqui. Se você é uma dessas raras pessoas que vê meus vídeos até o final, muito obrigada. E é isso, nos vemos no próximo.